Olá, gente, eu sou Lígia Chisolini, meus contatos estão na página. Eu entro agora com um projetinho, né, que é o resumo de cada arcano do tarô comigo, mas é um resumo mesmo para vocês terem uma noção como norteia o tarô, tá? Para cursos mais abrangentes, eu indico que faça com um profissional, pode ser comigo também, mas tem outros profissionais excelentes também na área. Procure o que fale a mesma linguagem que você, o que você consegue entender o que está sendo passado, porque tem gente que entende muito e não consegue passar o conhecimento, e tem gente que passa maravilhosamente bem. Eu conheço muitos que passam muito bem, inclusive eu acho que eu passo bem também o conhecimento. Mas o projeto aqui é falar das 78 lâminas ou 78 arcanos do tarô. E um pouquinho, né? Só um resumo mesmo. E por dia, um por dia. Talvez em algum dia eu não consiga, então a gente vai pular 1 ou 2 dias caso eu viaje, também aviso. Estará sempre disponível o vídeo inteiro no YouTube. E eu peço para que vocês se inscrevam no YouTube, tá? Porque quando eu chegar num certo número de inscrições, eu consigo liberar seja membro para vocês e é onde esses membros podem receber vídeos com conteúdos mais exclusivos que eu estarei fazendo. Tá bom? Então eu peço que vocês se inscrevam. Se quiserem receber a notificação, toca aí também clica no sininho, por favor, clique em inscrever-se aí abaixo do vídeo, no canal. Dá um like se gostou da ideia e depois nos dias seguintes, né, se gostou do resumo do arcano. E como eu falei, vai ser um resumo mesmo, tá bom, gente? O curso é muito abrangente, demanda tempo mesmo, o curso completo, demanda tempo, entendimento, não só das cartas, a gente vê quando começa a fazer um curso de tarô, que é um entendimento nosso também, tá bom? E aí pode entrar comigo em contato pelo WhatsApp, direct do Instagram. Vai lá no Instagram também, que eu sempre posto sorteios lá. Sorteios é sempre no Instagram. Um pouquinho desses vídeos vão ficar no Instagram também, tá? E aí a gente vai começar então com o mago. Eu vou deixar o louco, que é o arcano sem número, por último, tá? Vamos começar os 22 arcanos maiores. Para quem não sabe, o tarô é constituído por 22 arcanos maiores, tá? E 56 arcanos menores. Os 22 arcanos maiores é que vão nos dar o caminho, tá? O que realmente está acontecendo. Então, tem gente que joga, aliás, só com os arcanos maiores, tá? Os menores vão nos dar mais informações e a direção, tá? Principalmente por causa dos naipes também. Quando a gente chegar neles, eu vou falar mais sobre os naipes, né? Nos arcanos maiores, eu não vou conseguir passar plano mental, material, sentimental, espiritual. Eu vou dar um resumo mesmo, mas saibam que nos 22 arcanos maiores, que é o que a gente vai começar a falar, tem sim, no plano mental é um significado, no plano material é outro, no sentimental é outro, no espiritual é outro. Então, por exemplo, uma pergunta: ah, meu casamento vai se concretizar, né, oficial, este ano? Não estamos falando de sentimento, estamos falando de relação material. Então, a gente vai ler no plano material. Lógico que também existem os jogos, os métodos de jogos, né? E também vamos ter que ver em que casa cai essa carta para ler ela na casa certa, né? Tem casa de obstáculo, tem casa que a gente vai ler como mental, tem casa que a gente vai ler como material, tem casa que a gente vai ler
como o que trabalha contra, o que trabalha a favor, tá? Aí vai depender do método do jogo, tá? Eu posso dar um exemplo aqui, Templo de Afrodite, né? Que a gente lê mental, sentimental, sexual, tá? Bom, então vamos lá falar primeiro da carta Mago. Vamos começar com o Mago. Vou deixar o louco por último, como eu já disse. E é um resumo mesmo, tá, gente? Para um curso mais abrangente, entre em contato comigo ou procure outros profissionais, tá bom? A gente começa com o Mago, que eu tenho como palavras-chave início, vontade, intenção, ação, manipulação e trapaça. Vocês vão entender um pouquinho disso, tá? O mago é a carta, né? É o primeiro arcano aí que vem pra gente. Então, é assim, a gente tem um início de algo, um início de sentimento, início de um trabalho, início de uma vontade, início de uma ação, início de um projeto, certo? Nós temos vontade sim no mago, se vocês repararem aqui. Ele tem os 4 elementos, tá? Nas mãos. Então, ele tem os 4 elementos, ele tem a capacidade, tá? Para concretizar as coisas, porém, precisam ainda ser desenvolvidas, tá? Então, não é uma carta que você vai chegar e falar, vai concretizar. Não. Ainda precisa se desenvolver muitas coisas em alguns jogos. Pode dizer-se que às vezes ele se perde um pouco, né? Ele coloca um objetivo e coloca outro e acaba se perdendo, esquecendo de um, então não dá continuidade. Então, dependendo da casa que ele saia, talvez por um conselho, vou dar um exemplo, pode ser para ter mais persistência, né? Colocar essa ação e continuar, né? Agora, eu vou falar da trapaça, né, da manipulação um pouquinho para vocês, tá? Mas eu quero colocar, porque eu achei super interessante, um adendo aqui. Quem puder comprar o livro, né, do tarô mitológico, é super legal. Você consegue entender muito bem as 78 lâminas do tarô e numa linguagem gostosa, eu gosto, né? Eu particularmente gosto muito da mitologia, tá? Então, para quem quiser, compre esse livro, é muito bom, tá? E é o tarô mitológico. E eu vou falar um pouquinho também de cada um, tá? Do que fala da mitologia, tá? O mago, por exemplo, é representado pelo Hermes, tá? E o Hermes, a gente sabe que é o deus dos viajantes, né? Então a gente vê que o mago tem intuição, nos guia, nos direciona num caminho, a gente só não pode se perder nele e dar continuidade nas coisas, tá? O que eu falo como trapaça é que o mago, às vezes, né, quando não bem aspectado pela casa que ele cai num jogo, ele pode sim vir como uma trapaça, uma pessoa talvez, né? Depende da casa que ele cai num jogo. Uma pessoa talvez que vai querer te passar a perna, né? Por isso tem a manipulação também, né? Porque para passar a perna a gente precisa manipular. Então, dependendo da casa, né, do jogo, do método que vocês usarem, pode sim significar a trapaça e a manipulação, tá, gente? Então, o que eu levo sempre do mago comigo, né? Eu presto muita atenção no realmente em que casa ele cai, que é para saber, né? Se é material, se é sentimental, se a gente está falando de mental, se a gente está falando de uma pessoa, que daí é uma personalidade que também vai falar, né? Essas 22 arcanos vão falar de personalidades, cada um tem. Aliás, nós temos cursos maravilhosos com a Kelma Mazeiro sobre personalidades dos arcanos.
e arcanos da corte também, tá? Eu vou sempre passando as dicas para vocês. Nem Naif também é excelente, tá? Então, aqui, voltando ao nosso mago, né? Então, eu sempre analiso bem onde é a casa para saber exatamente como ler, porque isso é extremamente importante. A pergunta é a mais importante do jogo, então é uma pergunta bem objetiva, você coloca, né? Se o método não for autoexplicativo, tá? Então, se não for, você vai colocar uma pergunta objetiva e vai ler as casas, a carta na casa em que ela sai. Se for obstáculo, você vai ler como obstáculo. Se for de personalidade, um personagem, vai ler como um personagem ou personalidade. Se for de material, vai ler como material. Se for sentimental, vai ler como sentimental. Mas tenham na cabeça que o mago é o início. Então, se for falar de um relacionamento, é o início de um sentimento. Se for falar de sentimental, de relacionamento, é início de um sentimento. Se for falar de relacionamento, é início de um relacionamento. O sentimento é efêmero ainda, o relacionamento também, né? É iniciático. Então, é tudo um início. Vai depender muito dessa vontade que o mago tem, mas de manter a vontade. Vontade ele tem. O duro é ele manter a vontade, a ação. Ele tem intenção também, tá? Mas o duro é manter. E para isso, por que que ele talvez não mantenha? Porque ele ainda não desenvolveu todas as suas habilidades, por ser o número 1. Então, demanda um tempo aí para maturar esse mago e por isso às vezes ele acaba deixando os projetos de lado, tá? E isso eu digo em todos os aspectos, material, sentimental, tá? Mental. E então precisa maturar, né? Mas de qualquer forma, aqui no resumo, nós temos o início de algo, vontade, com ação, com intenção, e em alguma casa, preste atenção, pode ter sim manipulação e trapaça do mago. Por favor, gente, gostou? Dá um like, se inscreva no canal, como eu disse, para a gente poder, pelo amor de Deus, liberar o Seja um Membro e eu conseguir passar para vocês vídeos mais explicativos, tá? Mais abrangentes sobre isso e sobre outras coisas também, tá bom? Também se inscreve lá no Instagram, que tem bastante sorteio, tem bastante coisas legais que eu posto lá. E eu agradeço muito, então é lá, dá um like se gostou, se inscreve no canal para a gente liberar esse Seja um Membro. E vamos que vamos, passa para os amigos se você gostou. E estou à disposição, tá bom? Tem aí meus contatos, o Instagram, Facebook, site e o WhatsApp aqui, tá? Um grande beijo da Lígia Chisolini. Tchau, tchau.